Vocês estão felizes? Tenho medo dessas coisas aqui. Vamos arrumar mais perto de mim. Gente, antes de eu começar a palavra, eu queria agradecer a oração de vocês essa semana e testemunhar. Na segunda-feira, pela manhã, aconteceu um imprevisto na nossa casa. Nosso filho, o Benjamin, mais velho, ele acordou meio baqueadinho e de repente ele convulsionou. E de repente o Benjamin, não sei se ele estava respirando ou não estava respirando na minha mão. A gente foi em pânico para o hospital. Nunca tinha acontecido isso com a gente, né? Ele tem 4 anos. Mas eu sei que o Senhor guardou ele e vocês fazem parte disso, como igreja. Eu quero agradecer por vocês terem orado, agradecer pelas mensagens. Foi uma semana que Deus realmente se provou fiel a nós, não somente porque Ele cuidou do bem, mas porque Ele é fiel mesmo. E nós acreditamos nisso. Eu agradeço a oração de vocês. Tá pegando aí? Tá tudo bem? Eu quero agradecer a oração de vocês, que Deus abençoe. E eu me sinto mais parte, cada vez mais, de vocês. Deus abençoe. Não vou chorar, não. Mas vamos lá. Hoje a gente está iniciando uma série sobre o Espírito Santo, né? E hoje também, segundo o calendário litúrgico cristão, até aconteceu aqui na nossa frente, aqui na Igreja Católica, é o dia de Pentecostes. Por isso que teve, como é que fala? Procissão, né? Que teve justamente celebrando o dia de Pentecostes, que é hoje mesmo, é domingo, 50 dias depois da Páscoa, que é celebrado hoje como dia de Pentecostes, né? E Pentecostes significa o 50º dia, né? Depois de 50 dias. É a palavra que faz a tradução do hebraico para o grego da palavra Shavuot, que é uma palavra que, na verdade, é o nome de uma festa judaica, né? É a festa das semanas ou a festa da colheita, né? Alguns vão falar que é a festa das 7 semanas, porque foram 7 semanas depois da Páscoa que ela foi estabelecida para ser celebrada, né? E também é conhecida também lá por Levíticos 23, do versículo 15 a 22, como a festa das primícias, que tinha como objetivo comemorar a colheita e a dedicação dos primeiros frutos a Deus, né? Nesse período, assim como na Páscoa, né, e também na festa de tabernáculos, eram datas de peregrinação, né, em que os judeus eles saíam de onde eles estavam e iam peregrinar para Jerusalém, né, onde todos os judeus subiam à cidade santa para oferecer sacrifícios dentro do templo, na época de Jesus, ali nos tempos bíblicos, né. Além disso, tradicionalmente, os judeus eles comemoram nesse mesmo período de Pentecostes, a festa das colheitas, a festa das semanas, o dia em que Deus trouxe a revelação da Torá a Moisés, que provavelmente ali aconteceu 7 semanas após a libertação do Egito, né? E para nós cristãos que estamos aqui hoje, vamos começar a estudar o Espírito Santo, porque dentro do calendário cristão tem a festa de Pentecostes, sendo que tem ali todo o contexto judaico, né? Simplesmente porque foi nesse dia que o Espírito Santo resolveu descer na igreja e bagunçar tudo de uma vez. É só isso, né? Foi o dia em que o Espírito Santo encheu a igreja de poder, né? Ali em Atos 2. E por isso que está também no nosso calendário litúrgico. E essa série está começando hoje intencionalmente, justamente por esse dia especial. Assim como a gente fez ali o período da Quaresma e comemoramos a Páscoa, hoje nós estamos começando o estudo sobre o Espírito Santo, sendo intencionais para conhecer quem é o Espírito Santo, para entender a sua obra, entender aquilo que ele está querendo fazer na igreja. Além disso também, eu queria só refazer um jabá aqui. Nós estudamos a pessoa do Espírito Santo nos nossos catecismos. Então, se você nunca participou do catecismo, se você quer saber mais sobre a pessoa do Espírito Santo, quer entender melhor fundamentos a respeito da doutrina do Espírito Santo, eu convido você a estar conosco às quartas-feiras, né, quinzenais ali, às 19h30, aqui com a gente na igreja, onde a gente estuda sobre o Espírito Santo. Amém? Falando sobre isso, né, essa série que estamos iniciando tem como objetivo instruir a gente, né, como nós devemos olhar para o Espírito Santo. Por quê? Não sei se você sabe, mas o Espírito Santo não é uma energia.
não é um sentimento, ele é uma pessoa. E é uma pessoa que nós devemos nos relacionar. Ele não é somente um seu amiguinho, ele é Deus. Ele não é um Deus menor, né, menor que o Filho e o Pai. Ele é Deus e carrega a mesma essência de Deus, Pai, Deus Filho. Ele merece adoração assim como Deus Pai, Deus Filho. E é por isso que nós estamos estudando Ele, porque Ele é Deus. E Ele é Deus que mora na gente. Ele é Deus morando na gente, Ele é Deus dono da igreja. Amém? Então, essa série vai ter esse objetivo de instruir a gente a respeito desse entendimento a respeito do Espírito Santo. Também vai ter o objetivo de encorajar e capacitar a nossa igreja a viver a realidade que o Espírito Santo proporciona a nós que somos seus hospedeiros, aqueles que recebem Ele, que Ele fez sua morada, né? Vale ressaltar também, eu quero deixar isso bem claro, né, que nós, como igreja, nós somos de confissão reformada, no aspecto soterológico e em muitos outros aspectos, mas não é o fato de nós sermos reformados, de sermos calvinistas, que nós não acreditamos na continuidade da obra do Espírito Santo em nosso meio. Nós somos piores que pentecostais. Amém? Nós gostamos do Espírito Santo, Ele é bem-vindo em nosso meio, nós queremos mesmo que Ele faça o que Ele precise fazer nessa igreja, nós acreditamos na continuidade dos dons do Espírito Santo. Aqui você pode orar em línguas, você pode chorar, você pode babar, você pode fazer o que for, você pode falar amém, pode gritar, pode expressar as suas emoções, porque por mais que nós sejamos uma igreja que tem uma confissão tradicional, nós amamos a pessoa do Espírito Santo. O fato de nós termos boa teologia não inibe nós de amarmos e adorarmos e termos experiências com o Espírito Santo. Muito pelo contrário, o fato de nós termos teologia faz com que nós tenhamos experiências de verdade com Ele. Porque a teologia, ela não anula a experiência, ela enriquece a experiência. Amém? Então nós somos uma igreja que temos o entendimento da continuidade dos dons descritos na Bíblia, assim como nas obras do Espírito Santo, naquilo que Ele quer fazer dentro da igreja, né? E tudo isso para o louvor da sua glória, tá? Além disso, também nós somos uma igreja que quer encorajar todos os santos, sejam as crianças, seja o mais velho aqui, nós queremos encorajar todos os santos a praticarem os seus dons e que esses dons sejam amadurecidos e edificados, sendo abundantes dentro da vida da igreja de Magodei, certo? Então, se você talvez acha e você tem a percepção que você tem um dom que o Espírito Santo te deu, ali a gente vai falar nas próximas semanas sobre os dons do Espírito Santo, mas se você tem uma percepção, olha, eu acho que eu tenho o dom de línguas, o que eu faço? Fale em línguas. Eu acho que eu tenho o dom de cura, cure. Eu tenho o dom de discernimento de espírito. Vamos lá. Nós queremos que todos os santos exerçam, amadureçam seus dons, pratiquem os seus dons. Esse é o lugar propício para isso. A igreja é o lugar para isso, porque os dons servem para a edificação da igreja. Os dons não servem para você virar um super crente. Os dons servem para você edificar a igreja de Deus. Nós acreditamos e nós queremos dons presentes no nosso meio. Nós oramos para que Deus encha essa igreja de dom. E somos uma igreja carismática, no sentido usual de qualificar a igreja que crê na evidência e nas manifestações do Espírito Santo. Amém? Nós não somos pentecostais. E aí eu queria explicar para vocês a diferença de um carismático para um pentecostal. E assim, nesse começo eu acho que vai ser um pouco estranho, porque eu quero deixar isso bem alinhado entre nós aqui, mas eu espero que o Espírito Santo bagunce o final, amém? Eu tenho expectativa para isso. Mas é importante a gente ter essa diferença, porque os pentecostais, eles são aqueles que têm, né, como selo, aqueles que praticam a manifestação dos dons, né, dentro das suas igrejas, né? Nós não somos pentecostais justamente porque, além disso, nós temos um pensamento diferente em relação aos dons e a ordem de quando acontece o batismo no Espírito Santo, ok? Segundo os pentecostais,
o batismo do Espírito Santo acontece após você aceitar Jesus, você ter seu batismo nas águas, após uma experiência de oração, intercessão, aí você recebe o dom de línguas. Quando você recebe o dom de línguas, você é batizado no Espírito Santo. Nós não acreditamos dessa forma. Nós amamos os irmãos pentecostais, nós sabemos que as igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, Quadrangular, Brasil para Cristo, até mesmo as igrejas neopentecostais, elas pregam que o batismo do Espírito Santo acontece como uma segunda bênção para o cristão, e que só acontece quando o cristão fala em línguas. Nós, como carismáticos, acreditamos que não é bem assim. É importante essa diferença, que os carismáticos são pessoas que normalmente têm uma teologia, abraça a teologia reformada, entende a respeito da salvação, como a gente está entendendo, mas na hora de falar dos dons, eles não são cessacionistas, aquelas pessoas que falam que não existe dons na igreja, e que tudo que está acontecendo é emoção. Nós não acreditamos nisso também, mas também nós não acreditamos que o batismo do Espírito Santo é um segundo momento ou um plus na vida cristã. O que os carismáticos, o que a Imago Dei acredita? Que nós, quando recebemos o entendimento, a luz do Senhor nos nossos corações, nós somos despertados ao arrependimento, ali acontece o batismo no Espírito Santo, e não no segundo momento. Está fazendo sentido? Amém? Então, nós não acreditamos no batismo no Espírito Santo como um segundo momento da vida cristã, mas que a partir do momento em que você recebe o Senhor como seu Salvador, você reconhece Jesus como fonte de vida, você está sendo convencido pelo Espírito Santo. Por quê? Somente o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então não existe a possibilidade de nós nos convertermos ao Senhor sem antes Ele ter atuado em nossos corações. Não existe a possibilidade de nós nos rendermos ao Senhor, saber quem é o Senhor, sem antes Ele despertar em nosso coração o entendimento de quem Ele é e Ele se revelar como Deus para nós. E quem faz isso é o Espírito Santo. Tanto o pentecostal como o carismático, que somos nós, tem um ponto em comum, que é que o Espírito Santo não está limitado à história, no sentido de que ele só atuou em Atos dos Apóstolos e dos primeiros cristãos. Ok? Então nós acreditamos, assim como os pentecostais, que o Espírito Santo é ativo, é um Deus que está se movendo em nosso meio. Ok? E também nós acreditamos que o Espírito Santo, assim como foi em Atos, ele atua hoje nos nossos dias, curando, dando dons de línguas, dando dons de cura. É isso que a Imago Dei acredita como confissão a respeito do Espírito Santo. Amém? Então, é importante que a gente deixe isso definido. E uma coisa que é muito importante também, nós entendemos que o Espírito Santo é Deus. Amém? E se Ele é Deus, Ele faz o que Ele quiser na igreja. Ele derruba quem Ele quiser, Ele enche de dons quem Ele quiser, Ele não dá dons a quem Ele não quer. Ele é Deus. Então nós não vamos forçar a barra para que todos aqui falem em línguas. Nós não vamos excluir você se você não tem um dom que normalmente as pessoas dizem que você deveria ter. Nós acreditamos que o Espírito Santo, Ele pode te dar dons que eu não tenha. E Ele pode me dar dons que você não vai ter. Mas todos nós, nesses próximos dias, seremos encorajados a buscar todos os dons com zelo. Todos nós seremos encorajados a buscar o Espírito Santo e se encher do Espírito Santo. Ok? Tendo esse entendimento definido e as diferenças de pensamentos a respeito do Espírito Santo, eu queria falar hoje sobre batismo no Espírito Santo. Amém? Então, só um momentinho. Aqui, foi. Brilho. Gente, quando a gente fala sobre batismo no Espírito Santo, muita gente acha, como eu falei, que o batismo no Espírito Santo é você ficar tremendo todo, é você ficar rodando, é você, ter ações muito loucas assim, no aspecto até de falar, de que você talvez perca o controle das suas coisas, dos seus sentidos e tudo mais, e você tem uma experiência extra física, se é que pode dizer assim, fora do corpo, em que você conhece a Deus e tudo mais, Quando nós falamos sobre o batismo no Espírito Santo, nós temos que entender que a realidade disso é que o Espírito Santo está nos imergindo, nos colocando, nos enchendo da realidade de Deus.
Pô, peraí, então rodar no manto não é... Olha, não quero dizer que não seja, mas talvez não seja. Mas se for, ele está colocando você dentro da realidade dele. Você está sendo cheio da realidade de Deus, do conhecimento de Deus. E isso é o batismo no Espírito Santo. Ele abre os nossos olhos para nós compreendermos Deus. Ele abre os nossos corações para nós termos mais de Deus. E aí nós começamos a entender Deus, compreender a sua obra, compreender quem Deus é, compreender a sua vontade. E Ele faz com que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e nós comecemos a andar segundo, não a vontade da carne, mas segundo a vontade do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo, ou ser batizado no Espírito Santo, diz respeito a uma imersão no conhecimento de Deus, no entendimento de quem Deus é. E conhecendo quem Deus é, nós sabemos que nós temos problemas. E porque nós temos problemas, Ele gera em nosso coração choro por esses problemas, arrependimento por esses problemas, pedidos de perdão por esses problemas. E esses problemas é o pecado. O Espírito Santo, além de nos convencer do pecado e de nos trazer a consciência de quem Deus é, Ele também nos capacita a andar em poder e autoridade, por Ele mesmo, não por nós. Nós não recebemos uma força, nós recebemos a pessoa de Deus agora morando em nós. E porque Ele está morando em nós, as nossas práticas, elas devem ser, não de acordo com o que nós somos, mas com quem está morando dentro de nós. Então Ele nos dá capacidade de autoridade e poder de vencer o pecado. Se você quer ver se um crente está cheio do Espírito Santo, é ver se ele está vencendo as suas tentações. É ver se ele está abraçando o amor de Deus derramado sobre ele, para ele não depender mais das suas forças, não depender mais dos seus 5 passos, e depender totalmente do Espírito Santo para viver uma vida que agrade a Deus. Então o Espírito Santo é esse Deus que está morando dentro de nós, nos capacitando a andar em poder para vencer o pecado. Ele é o que capacita a gente a andar nesse mundo, mas não sendo desse mundo. E sem o Espírito Santo, gente, a gente não tem capacidade mínima de amar a Deus. Nós nunca vamos conseguir amar a Deus e vencer o pecado se não for pelo Espírito Santo morando dentro de nós. Alguém já acordou e falou assim: hoje eu vou tentar agradar a Deus? Então, você já começou falhando. Porque se o Espírito Santo não morar em nós, e nós não tivermos uma vida submissa a Ele, todas as nossas vontades cativas, para que a vontade dEle se sobressaia, nós não vamos agradar a Deus. Então, ser batizado no Espírito Santo tem a ver com arrependimento de pecados, tem a ver com autoridade de vencer o pecado, e também tem relação em ser capacitado por Ele com dons extraordinários, para que a igreja do Deus vivo seja edificada na realidade de Deus. Deus, Ele dá dons, seja de sabedoria, seja de liderança, seja de língua, seja de cura, seja de fé, e tudo isso não para você conseguir um emprego, mas para que a igreja dele seja edificada, para que a igreja dele seja construída com beleza. E ele habilita nessas pessoas dons individualmente, no sentido de que eu tenho certo tipo de dom, como corporativamente ou coletivamente, para que tanto o cristão, seja você pessoalmente, seja a igreja que reúne esses cristãos, seja um sinal da realidade celestial na terra. Então, o fato de nós queremos rodar no manto, não diz respeito a nós querermos sermos poderosos por nós mesmos, mas para que quando as pessoas olharem para dentro desse lugar, para quando as pessoas olharem para a nossa vida pessoal, elas vejam Deus, e o seu reino moldando o nosso caráter,
o seu reino, os princípios do seu reino, fazendo com que nós vejamos negócios de outra maneira, porque não é sobre princípios de ser próspero, é sobre o Espírito Santo morando dentro de nós. Não é sobre construir família, é sobre nós termos uma casa disponível para que o Espírito Santo more em nosso meio. Não é sobre se reunir nessa noite, é sobre o Espírito Santo estar governando esse lugar. Porque Ele é Deus. Esses dons servem à comunidade, tanto no sentido de santificar a igreja, porque é importante, uma igreja que diz que não tem dons, ou que os dons cessaram, possivelmente ela está sendo agarrada a princípios do humanismo, princípios da sua própria força, e não necessariamente a obra e a atuação do Espírito Santo. Então os dons servem justamente para santificar a igreja, para que a igreja seja diferente de tudo aquilo que o mundo é. Para que a nossa reunião não seja só o clube dos crentes, mas a igreja do Deus vivo, porque Ele está no meio dela. O que faz de diferente a gente se reunir aqui, em um clube de futebol se reunir no mesmo dia, é que o Espírito Santo está aqui. Ele é o dono dessa reunião. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para um reino de luz, e Ele está moldando o nosso caráter, Ele está trabalhando em nosso interior, para que nós sejamos luz. Além disso, os dons servem como uma espécie de Deus conferir poder à igreja. E que sentido de conferir poder? É poder mesmo, a palavra poder. Para que ela demonstre sinais, para que ela faça coisas que homens comuns não fazem, tanto no sentido sobrenatural, como quando alguém te calunia, você tem um negocinho aqui dentro de você, que fala para você ficar quieto e você está tudo bem porque você está obedecendo a ele. Ou quando você tem um pico de estresse e de repente você sente aquele negocinho tipo, quietinho, quietinho, é ele. Ou quando você ouve vozes na sua mente. Brincadeira, isso não é coisa de esquizofrênico somente. Isso é coisa de gente que está muitas das vezes sendo guiadas pelo Espírito Santo. E Deus dá isso justamente para que a igreja demonstre sinais, para promover um ambiente propício para o aumento da fé no nosso meio. E por que eu falo isso? Porque muitas das vezes a gente se impressiona quando alguém se levanta da cadeira de roda no meio de um culto, porque aquilo foi dádiva do Espírito Santo, para que outras pessoas cresçam que Deus está fazendo a sua obra. E é por isso que nós acreditamos nos dons, é por isso que nós queremos dons sendo latentes nesse lugar, sendo visíveis. E esses dons também servem para que nós tenhamos a facilidade de sermos testemunhas de Deus. Deus está conferindo dons a você e a mim, para que seja mais fácil nós testemunharmos a respeito de Deus. Para que seja mais fácil, e aqui testemunhar não é só dizer, pregar, mas se necessário, ir para a morte, porque a palavra testemunha é Marte. É você correr para o martírio se necessário. Para que quando as pessoas forem te apedrejar, te matar, te fazer fazer chacota contra você, elas vejam Deus. Então, resumindo, o batismo no Espírito Santo irá nos trazer arrependimento de pecados, consciência e fé em Deus, poder para vencer o pecado e poder para ser testemunhas de Jesus. Nós acreditamos que não precisamos buscar o batismo no Espírito Santo, e eu quero deixar isso bem claro, que nós não somos contra reuniões de busca pelo Espírito Santo, mas nós acreditamos que nós não precisamos buscar a segunda bênção, porque Ele veio até nós nos abençoar primeiro. Nós, como carismáticos, acreditamos que Ele veio ao nosso encontro e nos encheu antes de nós pedirmos a Ele. Ele nos convenceu antes de nós procurarmos saber quem Ele é. Ele veio ao nosso encontro promovendo salvação da letargia do mundo caído.
e nos trouxe para perto dele, para perto de Deus. Nós também entendemos que, pelo fato de nós não precisarmos buscar, não diz respeito a que agora o Espírito Santo mora em mim, eu sou poderoso. Mas existe uma coisa que nós podemos dizer, que é a comunhão do Espírito, em que nós precisamos cultivar diariamente, em todo tempo, a todo momento, se nós pudermos. Que é o fato de nós cultivarmos a sua presença em nós, termos relacionamento, já que ele é uma pessoa e não uma força, ele mora em nós, eu preciso me relacionar com essa pessoa. Eu preciso fazer com que essa pessoa se sinta à vontade morando em mim. Nós, como igreja, precisamos ter o entendimento de que tudo que nós estamos fazendo nesse lugar precisa gerar honra ao Espírito Santo. Não é sobre homens, não é sobre instituição, é sobre o Espírito Santo morando em Varginha. E tudo isso que nós estamos fazendo, tudo isso que nós falamos, só é possível porque um dia Deus prometeu isso a nós. Na sua palavra Ele prometeu que derramaria o seu Espírito sobre nós. E é por causa disso que nós podemos ter essas experiências, nós podemos ter dons, nós podemos amar melhor, nós podemos fazer coisas que homens comuns não fazem. E aí eu queria falar um pouco sobre a promessa do Espírito Santo. Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? Amém? Então, falar um pouco sobre a promessa do Espírito Santo. Deus, Ele está comprometido em fazer de nós, eu e você, obedientes à sua lei, à sua palavra. Deus, Ele quer, Ele deseja que nós sejamos obedientes à sua lei. E o que Ele faz? Ele nos dá o seu Espírito. Deus, Ele torce, Ele deseja que nós vençamos o pecado. Ele não te dá 3 passos para largar a pornografia, Ele te dá o Espírito Santo morando em você, que é Ele mesmo morando em você. Deus, Ele está dando para nós, de graça, mesmo que nós não mereçamos, o Espírito dEle para nos aperfeiçoar e nos fazer santos. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Pode abrir sua Bíblia aí, Ezequiel 36. Dá-nos graça nessa noite, Espírito Santo. Nós precisamos de você aqui. Nós te desejamos nessa noite, nós te honramos nessa noite. Nós pedimos que os nossos corações e as nossas mentes sejam iluminadas pela luz de Deus nessa noite. Aumenta a nossa sensibilidade e a percepção a respeito de quem você é. E nos imerge nessa realidade, Senhor. Encharca a nossa mente, os nossos corações, os nossos sentidos na realidade de você morando em nós. Vem aqui, Espírito Santo. Vem aqui, Espírito Santo. Vem aqui. Ezequiel 36, 25, 27 diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados. Eu, o Senhor, vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito dentro de vós. Eu tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticareis. Então, Deus, Ele prometeu que Ele daria o seu espírito a nós, e esse espírito realmente nos traria vida, porque quando nós não o temos, nós somos como zumbis, como mortos, andando por aí. Mas quando o seu Espírito começa a morar dentro de nós, nós sabemos e provamos da vida de verdade. E porque Ele está morando dentro de nós, nós recebemos um coração novo, um coração que não é duro, um coração que é maleável, tratável, um coração que está inclinado a obedecer e praticar a lei do Senhor. Deus, Ele promoveu
o seu Espírito a morar dentro de nós, para que nós obedeçamos a Deus. O batismo no Espírito Santo é uma promessa desde o Antigo Testamento, nós lemos Ezequiel. Não é uma coisa de igreja, é desde o Antigo Testamento o Espírito está sendo prometido a ser derramado para que nós amemos a Deus. É uma provisão de Deus para nós que somos o seu povo. Não é para todo mundo, é para o povo de Deus. Por isso que Ele está morando em nós. Jeremias 31, versículo 31 diz assim: dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, eu porei a minha lei na sua mente, e eu a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão. Do mais pobre ao mais rico, todos me conhecerão. Porque eu perdoarei a sua maldade e não mais lembrarei dos seus pecados. Então, Jeremias está dizendo aqui, o Senhor está dizendo através de Jeremias que Ele vai fazer com que os nossos corações tenham a sua lei, os seus princípios, os seus preceitos, a sua vontade, escrita no nosso coração e na nossa mente. E por causa que Ele vai fazer isso, nós não vamos precisar falar um para o outro, obedeça a Deus, porque o próprio Deus está morando dentro dessa pessoa. E isso é uma promessa de Deus para o seu povo. O que temos que levar em consideração aqui é que Deus está comprometido em salvar o seu povo de uma vida maldita de pecado. Não a partir do seu povo, fazendo com que o seu povo faça coisas para agradar a Deus, mas no que Ele quer fazer conosco. E o que Ele quer fazer conosco? Sua morada. Deus quer que aqueles que são seus, o seu povo, o amem. E não somente o amem, obedeçam a sua lei. E Ele vai promover isso, ou Ele promove isso, como? De dentro para fora. É mudando a mente e o coração, para que essas pessoas produzam obras de justiça aceitáveis diante de Deus. Para que elas vivam de acordo com a vontade de Deus. Isso não está restrito a uma tribo, a um tipo de pessoa, mas a todos o que Ele capacitou com o seu Espírito. E o que isso quer dizer? Que o Espírito Santo não é misógino. Ele não só capacita homens. Que o Espírito Santo não só capacita ricos e nobres. O Espírito Santo é derramado sobre todo tipo de gente, para que esse todo tipo de gente seja povo de Deus. Para que mulheres sejam mulheres de Deus, para que homens sejam homens de Deus, para crianças insignificantes para alguns, sejam crianças que fazem parte do povo de Deus. Para que aqueles que você talvez menos valoriza, sejam parte do povo de Deus. Ele derrama o seu Espírito a quem Ele quer. Ele não vê cor, Ele não vê tipo, Ele não vê bairro, Ele não vê status social, Ele não vê nada. Ele só vê alguém que é alvo do seu Espírito, alvo do seu amor, e se derrama. E Ele mora. Ele faz habitação, Ele faz um lugar aceitável diante de Deus. Ele ama, Ele transforma o coração, Ele transforma a mente, Ele faz com que o estilo de vida seja transtornado, para que isso seja para a sua glória. Essa promessa diz respeito a uma coisa que é muito, talvez, complicada para algumas pessoas, porque isso quer dizer que Deus está comprometido
a encher pessoas de todo tipo, inclusive as pessoas que talvez você não goste, inclusive eu, inclusive você. Ele está comprometido a encher quem Ele precisa encher. Ele não está restrito somente a pessoas selecionadas para o ministério. Ele não selecionou somente reis, profetas e sacerdotes para terem o seu espírito. Ele separou o seu povo. Logo, não existe um mais ungido do que o outro. Todos têm o mesmo espírito. Não é um espírito de Deus menor para crianças, porque elas não têm tanto entendimento. Não é um espírito de Deus melhorado para os jovens. Deus está morando no seu povo. Deus está morando em nós e Ele não vê se você tem problemas bancários ou não, se você tem problemas com seus pais ou não, se você tem problemas de casamento. Ele está morando em nós. Isaías 44, versículo 3 até o 5 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Eu derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. Eles brotarão como grama, como salgueiros junto às correntes de águas. Um dirá: eu sou do Senhor, e outro se chamará pelo nome de Jacó. E aquele outro escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e tomará o nome de Israel por sobrenome. O que isso está querendo dizer para nós? Que nós só somos de Deus, não porque você faz parte de uma igreja, mas porque você recebeu o Espírito dele. Nós só somos de Deus, não porque nós estamos procurando fazer coisas certas, mas porque Ele está morando dentro de nós. Porque Ele selecionou a gente para derramar do seu Espírito, para nos encharcar da sua realidade. E aí Ele está falando que essas pessoas que receberão o seu Espírito, elas escreverão: eu sou do Senhor, eu não pertenço a mais ninguém, eu não sou desse mundo, eu não sou das minhas coisas, eu não sou de mim mesmo, eu sou do Senhor, porque o seu Espírito foi derramado sobre mim. O Espírito Santo é a marca, é o selo que temos como propriedade exclusiva do Deus vivo. Não é sobre nascer judeu ou nascer filho de pastor, é sobre você ser cheio do Espírito. É sobre você ser alcançado por essa promessa, porque Ele está comprometido e Ele foi comprometido em derramar o seu Espírito sobre nós. Ele é o maior interessado em que você seja cheio do Espírito, gente. Ele deu de graça. O Espírito Santo é o que Efésios fala, que Ele é o selo da garantia de nós sermos salvos. O que vai fazer você ser salvo ou não, não é o quanto você está fazendo santidade, mas o quanto Ele já te santificou. É o quanto Ele já fez dentro de você. E o que Ele fez? Ele derramou do seu Espírito. Agora vamos para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 4. Diz assim: enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o que está acontecendo aqui em Atos? Jesus ele está comendo com seus discípulos, com seus seguidores, e ele insiste para que
os seus seguidores permanecessem aonde? Jerusalém. E o que eles precisavam fazer em Jerusalém? Aguardassem o cumprimento da promessa. Que promessa? O derramar do Espírito Santo. Essa promessa foi feita pelo Pai em Ezequiel, que nós lemos, em Jeremias, que nós lemos, em Joel. O Pai prometeu que derramaria do seu Espírito. E aí Jesus fala: permaneçam em Jerusalém, não saiam daqui. E é legal também porque João Batista fala: eu vos batizo com água, mas virá alguém que é maior do que eu, que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Jesus, Ele é aquele que promove nós sermos encharcados pelo Espírito Santo. Ele fala para os seus discípulos em João 14: eu não vou deixar vocês abandonados, mas eu vou enviar o outro substituto. Nós vamos trocar, eu subo e ele desce. E ele não vai ficar por um tempo, ele vai ficar até o dia do meu retorno. Jesus era aquele que iria promover o envio do Espírito Santo sobre aqueles que ele comprou com seu sangue. Quem é comprado pelo sangue de Jesus aqui? E ele promete isso para que os seus seguidores, e pede para que eles permanecessem na cidade até eles serem revestidos de... O que está escrito ali no texto, versículo 8? O que está escrito? Poder. E esse poder faria com que eles fossem testemunhas do Evangelho na cidade de Jerusalém, na região da Judéia, em Samaria e até Varginha, até os confins da terra. Mas um pouquinho passa. Lucas, quando ele escreve Atos, é importante que Lucas, ele é o escritor de Atos, ele faz uma redação explicando para um homem chamado Teófilo, que era grego e estava começando a conhecer o Senhor, e Lucas fala: olha, eu te falei no Evangelho sobre toda a história de Jesus, agora eu vou te contar uma outra história que continua sendo a história de Jesus, só que na vida dos apóstolos e dos seguidores de Jesus, como igreja, recebendo o Espírito Santo. E aí Lucas, ele deixa claro que o Espírito, ele vai dar poder para os crentes. Ele encher os discípulos de poder. E esse poder é justamente, quando está escrito aqui no versículo 8, é justamente manifestações extraordinárias, coisas que nenhum homem poderia fazer. Diz respeito de curas, de expulsar demônios, sobre coisas que o homem comum não faria. A palavra que aparece no texto é a palavra dunamis. Não o movimento, mas pode ser também. A palavra dunamis significa poder de Deus. A poder. E é legal porque quando a gente vai no Strong ver o significado disso, ela tem 3 tipos de coisas que podemos ser atribuídos: força, poder, de poder, ou habilidade. Poder inerente, poder que reside em uma coisa em virtude da sua natureza, ou que uma pessoa ou coisa exerce ou realiza. Poder para fazer milagres, poder moral e excelência da alma. Ou seja, o Espírito Santo, ele não vai fazer você só fazer coisas extraordinárias. Ele vai fazer com que a sua moralidade seja altíssima. O poder e a influência que pertencem às riquezas, poder e recursos decorrentes a números, poder constituído ou repousado sobre exércitos, forças ou hostes. A igreja não tem qualquer poder. Não é a união que faz a força da igreja. O que faz a força da igreja é o Espírito Santo morando dentro dela. É Deus. É Deus o sustentador da igreja. É Deus que faz a igreja resistir a martírio. É Deus que faz a igreja resistir à perseguição. É Deus que está fazendo a igreja resistir. Não é união, não é nós nos excluirmos da realidade. É Deus nos inserindo na realidade, não só para sermos desse mundo, mas para mostrarmos que nós não pertencemos a essa realidade. Que esse mundo já está condenado, e a prova de que esse mundo está condenado é que Ele nos salvou. O
que Deus confere à igreja é um poder extraordinário para condenar esse mundo caído. E esse preenchimento de poder é uma forma de nós falarmos ao mundo que a era vindoura, a era messiânica, não morreu na cruz. A era do Messias não ficou sobre um mártir que subiu no madeiro sendo legal. Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Ele mandou o poder sobre nós. E esse poder está ativo em nosso meio. E por causa disso, nós não vamos submeter ao império desse mundo. Por causa disso, o que esse mundo decide é problema deles. Nós já temos uma solução: o Messias vindo reinar novamente. Se esse ano vai ser escolhido A ou B, nós já temos a solução: o Messias reinando para sempre. Isso diz respeito a uma esperança do reino vindouro. E essa esperança também é uma realidade de que nós, por causa desse Espírito morando dentro de nós, nós podemos provar das benéfices desse reino agora. Porque Ele está morando em nós. A forma como eu faço, a forma como eu vivo, a forma como eu sinto ou penso, não diz respeito a esse mundo caído, mas a realidade do reino que está vindo. E esse reino já afetou a mim e a você quando Ele derrama o seu Espírito sobre nós. Não somos mais moralmente corretos para evitar escândalos, ou porque nós somos de partido A, lado B, ou se nós somos pessoas que não fazemos coisas que normalmente fazem. Nós somos moralmente mais elevados porque o Deus Santo está morando dentro de nós. E porque Ele mora dentro de nós, Ele não admite que nós sejamos imorais. Porque Ele está dentro de nós, nós não conseguimos viver mais em comunhão com a imoralidade. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 13, fala sobre o dia de Pentecostes, o dia que Deus mandou o seu Espírito sobre a igreja. Diz assim: ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um repousou uma língua. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou, e todos ficaram confusos, pois cada um os ouvia falar a sua própria língua. E perplexos e admirados diziam uns aos outros: por acaso esses que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, e romanos aqui residentes, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós o ouvimos falar das grandezas de Deus em nossa própria língua. E perplexos e pasmos, todos diziam uns aos outros: o que isso quer dizer? Mas outros, zombando, diziam: eles estão embriagados com vinho. A realidade de Pentecostes, ela é cômica e incrível, porque quando nós estamos falando dos 120 discípulos, dos 120 seguidores de Jesus, que foram tomados pelo Espírito e receberam essas línguas, nós estamos falando das pessoas que moravam nas suas periferias, os menos prováveis a falar a língua de outro país. E de repente, essas pessoas estão falando das grandezas de Deus. Só que não era assim um cochicho, era barulhento.
Não era uma coisa, você já ouviu a palavra do Senhor? Era falando, Deus é santo, Deus é grande, Ele enviou o seu Filho, Yeshua é o Messias prometido. É falando a respeito da grandeza de Deus, da grandeza de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é legal porque muitas das vezes existem algumas pessoas que atribuem, e vamos falar sobre isso depois, o dom de línguas. Não, o dom de línguas só serve se for para falar outro dialeto e tudo mais. Mas aqui, ele não está falando que essas pessoas estavam pregando em outro dialeto. Elas estavam falando da beleza de Deus umas com as outras, numa língua que eles não entendiam, que eles não sabiam, mas que pessoas estavam ouvindo. E de repente, opa, ele está falando de Deus, mas ele nem é mineiro, uai. Espera aí, ele está falando que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, mas ele nem sabe inglês. Imagina. Deus capacitou todos os irmãos que estavam naquele lugar a serem imergidos na realidade de Deus e revestidos de poder, e começaram a falar em outras línguas. Eles não estavam pregando, como eu disse, pois o único que pregou em Atos 2 foi Pedro. Pedro se levanta e prega, mas os irmãos, eles estavam engrandecendo o nome de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? É que nós, no nosso meio, nós precisamos voltar a praticar, a exaltar e enobrecer o nome de Deus nas nossas reuniões, com barulhos, com gritos, para que quem passar nessa rua, ouça e falem, eles estão falando de Deus. Eles não estão fazendo qualquer coisa, eles não estão fazendo ola, eles estão invocando o nome do Senhor. Eles estão clamando pela presença do Senhor, porque eles já estavam fazendo isso ali, e de repente um poder veio sobre eles. E esse poder vindo sobre eles só foi um dínamo que aumentou a potência daquela voz, daquele clamor, daquela ousadia que estava dentro daquele cenáculo. Vamos lá, gente. Ele derramou o seu Espírito sobre a igreja. O que acontece em Pentecostes é a sinalização de que o governo messiânico não foi falho. Que o mártir de Jesus Cristo de Nazaré não era qualquer homem, mas ele era Deus. E eles adoravam esse Deus. Eles amavam esse Deus. O que estava acontecendo ali naquele cenáculo é dizendo que a era messiânica não parou em Jesus ou está para vir. A era messiânica já começou sobre aquele que tem o Espírito dentro dele. O reino de Deus chegou porque ele está morando em nós. Nós já podemos provar agora das benéfices do reino, porque o Espírito está morando em nós. Não somente das benéfices, mas do estilo de vida do reino de Deus. A obediência ao Sermão do Monte só é possível porque o Espírito está morando em nós. O túmulo vazio não era forjado, não era coisa de gente que maquiou uma realidade. O túmulo vazio significava que nós estamos cheios. O túmulo estar sem um corpo quer dizer que agora ele tem um corpo com muitos membros. Pedro, ao se levantar, quando ele, aqui no capítulo 2, você pode ler na sua casa, e eu quero muito encorajar você a chegar na sua casa, e se você quiser ler a semana inteira, Atos 2, é importante, para que você entenda o que está acontecendo e o que nós estamos querendo propor como uma jornada durante esse mês. Pedro, quando ele se levanta, ele cita Joel, ele está querendo dizer que Deus está cumprindo a sua promessa em derramar o seu Espírito sobre qualquer tipo de pessoa, inclusive os da periferia, inclusive aqueles que nem sabem falar. Ele derrama o seu Espírito e capacita com o seu Espírito quem Ele quiser. Seu Espírito sobre qualquer tipo de pessoa, quer dizer que Ele está fazendo com que essas pessoas se arrependam dos seus pecados, abandonem as suas obras más, recebam poder para vencer o pecado, e elas comecem a obedecer a Deus.
E que elas, obedecendo a Deus e recebendo esse poder, elas sejam testemunhas. Testemunhas. O Espírito Santo não está aqui para te fazer chorar, meu irmão. O Espírito Santo não está querendo promover emoçõezinhas legais em você. Ele está querendo fazer você de um agente verdadeiro do reino de Deus. O embaixador do reino de Deus. Alguém que é uma voz do reino de Deus nesse reino caído. Ele quer que nós sejamos testemunhas de que Jesus é o Messias e que o reino dele já chegou. E por isso, 3.000 pessoas, quando ouvem essa pregação de Pedro, elas se convertem a Jesus. E sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava tomando pessoas nesse dia. As torrentes foram abertas. E ele começou a derramar o seu Espírito em Atos 2. De Atos 2 até agora a água não para de fluir. De Atos 2 até agora a água não secou. E sabe por que a água não seca? Porque Deus prometeu que iria fazer isso, gente. A vinda do Espírito Santo não é somente a mera ideia de uma nova era e um novo templo para a igreja. Mas sim, a presença do Deus vivo no meio do seu povo. Não somente em Pentecostes, no dia lá de Atos 2, mas em todo o tempo, desde lá, até hoje, e até o retorno de Jesus. O Espírito está sendo derramado, foi derramado, e será derramado, até com que a terra conheça a Deus, como as águas cobrem o mar. Ele vai derramar o seu Espírito sobre nós. Ele prometeu isso. Ele se fez acessível. E essa ideia do Espírito ser derramado sobre nós, baseado em Joel 2, não diz respeito a atos extraordinários somente, mas que o Espírito sendo derramado, os velhos iriam ter sonhos, os jovens iriam profetizar. Ou seja, o Espírito sendo derramado, está habilitando crentes à proclamação da verdade de Deus. Por isso que muitos vão falar que o Espírito é o Espírito da profecia. Não tem como a gente ser crente cheio do Espírito Santo e não querer proclamar as verdades de Deus. Se o Espírito está morando em nós, Ele vai fazer com que nós, uma hora, profetizemos. Uma hora nós proclamemos a realidade de Deus. Ele é o Espírito profético derramado sobre a igreja, sobre mim, sobre você. Ele é o Espírito da profecia que testemunha Jesus. Fique de pé no seu lugar. Deus quer revestir eu e você com o seu Espírito nessa noite. Talvez você entrou aqui fraco, talvez você entrou aqui sem saber muito o que você é. Se você é salvo, se você entende que Jesus te comprou com o seu sangue, você tem um Espírito Santo em você. E talvez o que você está passando não seja um bom momento, mas nessa noite Ele quer te trazer de volta a realidade que Ele te chamou, de estar imergido nele, estar encharcado dele. Feche seus olhos. Se você ora em línguas agora, comece a orar no seu lugar. Deus está aqui. O Espírito Santo mora em mim e em você. Deus, Ele quer revestir pessoas de poder nessa noite para vencer o pecado. Deus quer revestir você para vencer a depressão. Deus quer revestir você com o Espírito dEle, para que você não somente caia hoje se for necessário, mas que você se levantando, você se levante vencendo o mal, vencendo a realidade caída, passando como um cidadão do céu, onde quer que você esteja. Ele quer revestir você do seu Espírito, porque Ele revestindo você do seu Espírito, é a garantia de que eu e você somos dEle, somos dEle, somos dEle. Oh Deus, vem aqui, Espírito Santo. Deus, Ele quer promover salvação com o derramar do seu Espírito.
Deus quer aumentar a proporção do uso dos dons nesse lugar. Ele quer fazer com que a igreja seja viva. E uma igreja viva quer dizer que o Espírito Santo está no meio dela. Por isso nós chamamos, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Levante suas mãos agora. Se você nessa noite quer receber um toque do Senhor, comece a clamar, vem Espírito Santo. Eu quero que as águas sejam derramadas sobre mim. Chora, mamama, sandara, chora, cantara, vem aqui, Espírito Santo. Dá autoridade para a sua igreja vencer o pecado nessa noite. Gera peso nos nossos corações para que nós nos voltemos a Deus. Ora, sandarara, cantarara, baixandarara, baixou. Chora, mama, sandarara, baixora, nanarara, cantarara. Vem, Espírito Santo, como foi o Pentecostes. Hoje a sua igreja. Se você nessa noite talvez veio aqui com um momento não muito bom, se você talvez veio com uma expectativa de algo novo de Deus, se você talvez não sabe o que está fazendo aqui, mas o seu coração agora está com um peso de tristeza porque Ele está te convencendo do seu pecado e você quer receber oração, sai do seu lugar, nós queremos orar por você, nós queremos impor as mãos sobre você. Se talvez você precisa de um revigorar do seu espírito, nós queremos orar por você, sai do seu lugar aqui, vem aqui à frente agora. Ou se você está muito bem, mas você quer mais de Deus, sai do seu lugar também. Nós queremos mais do Espírito Santo. Vamos, reaja àquilo que Ele está querendo fazer nessa noite. Vem, Espírito Santo, promova fome nesse lugar. Promova fome nesse lugar. Promova a sede do Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, vem, vem. Conversa no Senhor. Conversa no Senhor. Traga-nos para perto nessa noite. Somos teus, pertencemos a ti. Somos seus, Espírito Santo. Ora vem, Senhor. Ora vem, Espírito Santo.
Uia la 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 bala bala basore de de de. Espírito Santo, vem mais da sua presença. Espírito Santo, mais Espírito Santo. Nós te queremos. Ó Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito que é Deus, Espírito que vem de Deus, o Espírito que nos atrai a Deus. Dai-nos fome nessa noite, dai-nos desejo por Deus nessa noite. Remova a apatia em nós, remova o medo em nós, remova o orgulho em nós, a segurança em nós. Encha-nos do conhecimento de Deus, glorifique Jesus Cristo em nós. Ó Deus, nós te queremos, Deus, nós te desejamos. Uma das obras, pode entregar os elementos, uma das obras que o Espírito Santo faz é unir todo aquele que foi redimido pelo sangue de Jesus. Se nós somos o corpo de Cristo, se Cristo é o cabeça da igreja, o Espírito é como as juntas, os nervos e a pele. O Espírito é aquele que une eu a você, você a mim. O Espírito Santo é aquele que faz com que você não caminhe sozinho, já que você é corpo de Cristo. Uma mão não anda sozinha, um braço não anda sozinho. Uma das belezas da igreja, uma das belezas de fazer parte de uma congregação de fé, é saber que eu não estou aqui simplesmente porque eu desejo, eu estou aqui porque o Espírito Santo me uniu ao povo de Deus. O Espírito de Deus que chama o povo de Deus, que santifica o povo para Deus, que empodera o povo para viver para Deus. Ah, Senhor, esse é o mesmo Espírito que enche a igreja, esse é o mesmo Espírito que diz: você é a igreja. É o mesmo Espírito que testifica em nós: você é filho de Deus. Essa noite nós vamos compartilhar do pão, do vinho, do corpo, do sangue de Cristo. E eu vou repetir isso para sempre.
Não há como nós participarmos da ceia do Senhor sozinhos, porque isso não existe. Porque comer do corpo e beber do sangue de Cristo é exatamente declarar: eu pertenço a você, você pertence a mim, nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós somos corpo de Cristo. E nós não podemos comer do corpo e do sangue de Cristo se nós não estivermos unidos pelo mesmo Espírito, o Espírito de Deus. Nesse mês nós não somente estamos relembrando que o Espírito foi derramado sobre a igreja, nós estamos celebrando o Espírito no meio da igreja, nós estamos adorando o Espírito no meio da igreja, o Espírito da igreja. Nós estamos invocando o Espírito de Deus no meio da igreja. Nós estamos dizendo: Espírito Santo de Deus, você tem liberdade no meio da igreja. E nós estamos nos lembrando também, porque eu sou igreja, o Espírito Santo está em mim. Então eu não posso ir a qualquer lugar carregando o Espírito de Deus. Eu não posso falar qualquer coisa, já que o Espírito Santo de Deus está em mim. Eu não posso fazer qualquer coisa, já que o Espírito Santo de Deus está em mim. Eu não posso tomar certas decisões, já que o Espírito Santo de Deus está em mim. Eu pertenço à igreja, eu pertenço a Cristo. O Espírito de Cristo se move em mim, o Espírito de Cristo se move na igreja. Eu pertenço a vocês, vocês pertencem a mim, nós pertencemos uns aos outros. Ah, que dinâmica linda! É como a beleza da Trindade: o Pai no Filho, o Filho no Pai, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, numa bela dança unificada de beleza e majestade. Nós pertencemos uns aos outros e por isso nós podemos comer do corpo de Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos beber do sangue de Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Olha para alguém no meio da sala agora, diz para ele: eu pertenço a você. Dani, eu pertenço a você, mano. Pertenço a você. Pertenço a você, mano. Pertenço a vocês. Pertenço a você, meu filho. Pertenço a você, Rô. Uns aos outros e todos a Cristo. Uns aos outros. Ninguém sozinho, ninguém independente. Todas as vezes que reunirdes, todas as vezes que estiverem juntos e fizerem isso, façam isso lembrando de mim, façam isso em memória de mim.